Olá, querido irmão, querida irmã. Que alegria receber você aqui mais uma vez para este momento especial de reflexão e crescimento espiritual. Hoje é um novo dia, uma nova oportunidade que Deus nos concede para buscarmos a sua presença e enchermos o nosso coração de fé e esperança. Saiba que você não chegou até aqui por acaso. Cada passo seu foi guiado pelo Senhor, e Ele tem algo precioso para falar ao seu coração nesta tarde. Muitas vezes nossa rotina é cheia de desafios e acabamos nos sentindo cansados, sobrecarregados e até desanimados. Mas este é o momento de parar um pouco, respirar fundo e se permitir ser renovado pela palavra de Deus. A Bíblia é fonte inesgotável de vida e sabedoria, e cada mensagem que ela traz é um convite para nos aproximarmos mais do Pai e confiarmos que Ele tem o controle de todas as coisas. Por isso, prepare o seu coração para receber esta palavra do dia. Se este conteúdo abençoar a sua vida, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com alguém que também precisa ouvir esta mensagem. E ao final, deixe seu comentário. Será uma alegria saber o que Deus falou ao seu coração. Palavra do dia, mensagem e oração da tarde. Hoje vamos mergulhar juntos em uma reflexão que pode transformar a maneira como você enxerga os desafios da sua vida. A passagem bíblica que nos inspira está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 34, que declara: "E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré." A primeira leitura. Este versículo pode parecer apenas um relato geográfico, uma informação sobre o destino de Jesus e dos discípulos. No entanto, ele carrega um profundo significado espiritual. Ele nos lembra de que existe um outro lado para cada circunstância da vida, e que Deus é especialista em nos levar até lá. Cada um de nós enfrenta travessias, momentos em que precisamos sair de um ponto e chegar a outro, e é nesse processo que a nossa fé é provada e fortalecida. Os discípulos haviam passado por uma das experiências mais marcantes de sua caminhada com Jesus. Horas antes, eles estavam no meio do mar, enfrentando ventos contrários e ondas agitadas. O medo havia tomado conta deles, mas Jesus veio ao encontro deles, andando sobre as águas, e mostrou que nenhuma tempestade é maior do que o seu poder. Depois desse episódio, o texto nos diz que eles chegaram à terra de Genezaré, ou seja, apesar de tudo o que enfrentaram, o propósito foi cumprido, a travessia foi completada, e eles chegaram exatamente onde deveriam chegar. Querido irmão, querida irmã, quantas vezes você já se sentiu no meio de um mar revolto, sem saber se iria conseguir chegar ao outro lado? Talvez hoje você esteja enfrentando lutas no seu casamento. Talvez esteja preocupado com a sua vida financeira. Ou talvez esteja passando por um momento de solidão, de cansaço emocional ou espiritual. Saiba que essa palavra do dia é para você. O Senhor está lembrando você de que a tempestade não é o seu ponto final. Existe um outro lado preparado para você. Um lugar de descanso, de paz e de cumprimento das promessas de Deus. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que atravessar é um padrão espiritual. O povo de Israel precisou atravessar o Mar Vermelho para sair da escravidão no Egito. Josué precisou atravessar o Rio Jordão com o povo para entrar na Terra Prometida. Até o profeta Elias precisou atravessar o deserto para ter um encontro renovador com Deus no Monte Horebe. Cada travessia foi difícil, cada travessia exigiu fé, mas todas elas tiveram um resultado glorioso. Essa passagem também nos ensina que os ventos contrários não são sinais de que Deus nos abandonou. Pelo contrário, eles são oportunidades para vermos o poder dele em ação. Foi no meio da tempestade que os discípulos viram Jesus andando sobre as águas. Foi no meio do desespero que Pedro deu passos de fé, ainda que depois tenha vacilado. E foi no meio daquela noite difícil que eles aprenderam uma lição que jamais esqueceriam. Jesus é Senhor sobre as águas, sobre o vento e sobre cada situação da nossa vida. Talvez hoje você precise se lembrar disso. O seu outro lado pode ser a restauração do seu lar, a cura de uma enfermidade, a resposta para uma oração antiga ou até mesmo um novo recomeço em alguma área da sua vida. Não desista no meio do caminho. Continue crendo, continue orando, continue confiando, porque se Jesus está no barco, você vai chegar ao destino. Essa mensagem é um convite para que você renove a sua confiança em Deus. Muitas vezes ficamos tão focados na tempestade que esquecemos que o objetivo é chegar ao outro lado. Mas Deus não se esqueceu de você. Ele não perdeu o controle da sua história. Mesmo que você não consiga ver agora, o Senhor já preparou o seu Genezaré, o seu lugar de chegada,
o seu lugar de descanso. Por isso, receba esta palavra do dia, mensagem e oração da tarde, como um abraço do Pai. Ele está dizendo para você: filho, filha, eu estou no controle. Eu estou conduzindo você para o outro lado. Não importa quão forte tenha sido o vento, quão alto tenha sido o mar, quão longa tenha sido a noite, menos a chegada está garantida quando confiamos em Cristo. O Evangelho de Mateus capítulo 14, versículo 34, nos diz: e tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Este versículo aparentemente simples é uma chave espiritual poderosa. Ele não apenas narra um destino geográfico, mas anuncia uma verdade que percorre toda a palavra de Deus. Sempre existe um outro lado, um lugar de chegada, um destino de vitória reservado para aqueles que caminham pela fé. Quando os discípulos entraram no barco, talvez não imaginassem que enfrentariam ventos contrários tão fortes. Eles obedeceram à ordem de Jesus, mas ainda assim, a tempestade veio. Isso nos ensina que obedecer a Deus não nos isenta das dificuldades. Pelo contrário, muitas vezes os maiores ventos surgem justamente quando estamos no caminho da obediência. Mas é também nesse lugar que experimentamos o cuidado e o poder do Senhor. Essa travessia que os discípulos enfrentaram aponta para as muitas travessias que nós também precisamos fazer. A vida cristã é marcada por desafios e por momentos em que somos testados. Mas a boa notícia é que, assim como Jesus não abandonou os discípulos, Ele também não nos abandona. Ele aparece em meio à noite mais escura, acalma o mar mais revolto e nos leva ao destino que já estava preparado. A Bíblia está repleta de exemplos que confirmam essa verdade. Em Êxodo capítulo 14, encontramos o povo de Israel diante do Mar Vermelho. Atrás deles estava o exército do faraó, à frente um mar impossível de atravessar. Humanamente, não havia saída. Mas Deus abriu o mar e o povo passou em seco. E o texto sagrado diz que, depois de atravessarem, eles viram os inimigos sendo derrotados e a vitória sendo selada. Eles chegaram ao outro lado porque Deus tinha um propósito para eles. Outro exemplo está em Josué capítulo 3. O povo precisava atravessar o rio Jordão para entrar na terra prometida. O rio estava cheio, transbordando por causa da época da colheita. Mas quando os sacerdotes colocaram os pés nas águas, o rio parou de correr e todos atravessaram em terra seca. Mais uma vez, Deus provou que o seu poder se manifesta quando somos desafiados a dar passos de fé. O outro lado, neste caso, representava a concretização da promessa feita séculos antes a Abraão. Quando voltamos ao Evangelho de Mateus, percebemos que o mesmo padrão se repete. A tempestade veio, os ventos sopraram, o medo invadiu o coração dos discípulos, mas no final eles chegaram ao outro lado. Esse outro lado, a terra de Genezaré, se tornou palco de muitos milagres de Jesus. Ali, multidões vieram até ele e foram curadas. Isso nos mostra que a chegada ao destino não é apenas para o nosso bem, mas também para que vidas sejam abençoadas através daquilo que Deus faz em nós. Aplicando isso ao nosso dia a dia, precisamos entender que cada travessia tem um propósito. Talvez você esteja atravessando um momento de crise financeira. Esse período pode estar ensinando você a depender mais de Deus e a confiar que Ele é o seu provedor. Talvez você esteja atravessando uma enfermidade. Este pode ser o momento em que Deus está fortalecendo a sua fé e preparando um testemunho poderoso de cura. Talvez você esteja atravessando uma fase de solidão. Esse tempo pode estar servindo para você descobrir a suficiência da presença do Senhor. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, afirma: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que até mesmo as tempestades cooperam para que possamos chegar ao outro lado. Nada IMVO. Nenhum sofrimento é desperdiçado quando estamos em Cristo. Por isso, querido irmão, querida irmã, não se desespere no meio da travessia. Se os ventos estão fortes, se as águas estão agitadas, lembre-se de que Jesus está com você. Ele mesmo declarou no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa vitória de Cristo é a garantia de que, por mais difíceis que sejam as nossas batalhas, existe um outro lado nos esperando. E quando chegamos lá, descobrimos que cada lágrima, cada noite em claro, cada oração feita em silêncio não foram em vão. Descobrimos que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Descobrimos que o lugar de chegada é sempre maior e melhor do que o lugar de partida. Assim como os discípulos chegaram à terra de Genezaré,
e testemunharam milagres, você também verá o agir de Deus no seu Genezaré, no seu outro lado. O importante é não desistir no meio da jornada. Continue firme, continue confiando, porque aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Querido irmão, querida irmã, chegamos ao momento final desta mensagem. E eu quero convidar você a refletir profundamente sobre tudo o que ouvimos hoje. A palavra do dia nos mostrou que a vida cristã é uma jornada de travessias. Cada etapa que enfrentamos é uma oportunidade para crescermos, para conhecermos mais o caráter de Deus e para experimentarmos o seu cuidado e o seu poder. Quando lemos em Mateus capítulo 14, versículo 34, que Jesus e os discípulos, tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré, somos lembrados de que existe um fim para cada tempestade. Existe um propósito para cada luta. Talvez você esteja atravessando um momento que parece interminável. Talvez a sua oração já tenha sido feita tantas vezes que você se pergunta se Deus ainda está ouvindo. Mas a palavra de hoje vem como um bálsamo dizendo: você vai chegar ao outro lado. E quando você chegar, perceberá que a travessia foi uma parte essencial do plano. O mar que parecia ser um obstáculo se tornou um caminho. A noite que parecia longa demais foi o cenário para você ver Jesus se aproximando. A tempestade que parecia querer te destruir foi a experiência que fez a sua fé crescer. Deus nunca desperdiça dor. Ele transforma lágrimas em testemunhos, lutas em aprendizado e crises em crescimento espiritual. O outro lado não é apenas um lugar físico ou circunstancial. É também um estado do coração. É quando você sai do medo e entra na confiança. É quando você deixa para trás a ansiedade e abraça a paz. É quando você deixa o desespero e encontra a esperança. Deus quer levar você a esse outro lado hoje. Talvez você esteja se perguntando: mas como eu posso atravessar se não vejo saída? Lembre-se do povo de Israel diante do Mar Vermelho. Eles não tinham saída, mas Deus abriu um caminho onde não havia caminho. Talvez o seu Mar Vermelho seja uma situação impossível aos olhos humanos. Um diagnóstico médico, uma dívida, uma relação quebrada. Mas Deus é especialista em abrir mares e fazer você atravessar em terra seca. Talvez o seu desafio seja como o rio Jordão na época de Josué, transbordando e impossível de atravessar. Mas quando você dar o primeiro passo de fé, o rio vai parar. O milagre muitas vezes começa com a sua decisão de obedecer e de confiar. E se você está cansado, se sente que a tempestade já durou demais, lembre-se do que Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Você não está sozinho. A presença de Cristo é suficiente para sustentar você até o fim. Receba esta palavra como uma promessa para o seu coração. Você vai atravessar. Você vai chegar ao outro lado. E quando chegar, vai ver que Deus esteve com você em cada passo. A Bíblia nos garante em Romanos capítulo 8, versículo 38, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a tempestade, nem a dificuldade, nem a dor, nem a morte, nada pode nos afastar do amor que nos sustenta. Por isso, não desista, não pare no meio do caminho. Se você está no barco e os ventos estão soprando forte, lembre-se de que Jesus está aí com você. E se por algum motivo você sente que está afundando, clame como Pedro clamou: Senhor, salva-me. Ele vai estender a mão, vai levantar você e vai colocar seus pés novamente no caminho da travessia. E quando você chegar ao outro lado, você não apenas será restaurado, mas também será um canal de bênção para outros. Assim como Jesus, ao chegar em Genezaré, curou muitos enfermos e abençoou vidas, você também será usado para levar consolo, esperança e cura às pessoas ao seu redor. Agora vamos unir nossos corações em oração, entregando nossa travessia ao Senhor e declarando que cremos na chegada ao outro lado. Senhor Deus e Pai de amor, nós nos colocamos diante de Ti, neste momento de oração, com corações gratos pela Tua palavra. Hoje aprendemos que existe um outro lado preparado para nós e que nenhuma tempestade pode impedir os Teus planos. Pai, queremos Te agradecer porque, assim como conduziste os discípulos até a terra de Genezaré, o Senhor também está nos conduzindo até o destino que Tens preparado para cada um de nós. Pai, apresentamos diante de Ti todas as nossas lutas e desafios. Para alguns de nós, o mar está revolto. Para outros, os ventos são fortes. Mas cremos que Tu és o Deus que acalma tempestades, o Deus que abre o mar vermelho,
o Deus que para o Jordão e nos faz atravessar em terra seca. Senhor, fortalece a nossa fé para que não desistamos no meio da travessia. Dá-nos coragem para dar os passos de obediência, mesmo quando não enxergamos o caminho. Dá-nos paz no meio da noite escura, lembrando que a tua presença é suficiente para nos sustentar. Declaramos em nome de Jesus que chegaremos ao outro lado. Declaramos que veremos o cumprimento das tuas promessas, que experimentaremos o teu milagre, que seremos testemunhas vivas do teu poder. Senhor, abençoa cada pessoa que está ouvindo esta mensagem agora. Derrama sobre elas esperança, ânimo e força para continuar. Que esta palavra seja vida em seus corações e que cada um possa testemunhar o teu cuidado e o teu amor. E antes de terminarmos, querido irmão, querida irmã, se esta mensagem falou com você, inscreva-se neste canal, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e escreva nos comentários o que Deus falou ao seu coração hoje. Será uma alegria interceder por você.